A Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou que a União e a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, expliquem dentro de 24 horas a realização de um leilão de arroz importado. O evento está previsto para esta quinta-feira, 6 de junho. A decisão do juiz Bruno Rich, da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, responde a uma ação movida por deputados gaúchos. Os parlamentares alegam que a medida causaria um prejuízo estimado de R$2 milhões aos produtores nacionais. O grupo pede ainda a suspensão de portarias e medidas provisórias que liberaram a aquisição do produto de outros países e zeraram a tarifa de importação. Carlo Cauti, vamos lá, vamos ver se finalmente conseguimos estabelecer contato com você direto do Centro-Oeste. Boa noite, Carlo Cauti. Agora, tomara que o microfone funcione. Agora conseguimos. Muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite, Silvio. Boa noite ao nosso público. Peço perdão pelos problemas técnicos. O problema foi o meu computador. Estou aqui numa fazenda na região do Rio Verde, de Goiás, exatamente em Montevidéu, na fazenda tropical da família Vandenbroek, que muito gentilmente colocou à disposição esse espaço. Vim palestrar no evento sobre agricultura sustentável. E agora esse evento, falamos um pouco sobre o cenário político-econômico do Brasil e internacional para mais de 250 produtores rurais. Conversei com muitos deles, vi o Brasil que produz e que não tem medo do futuro, mas também está preocupado com o andamento do Brasil. E só para registrar, nesse momento estou conectado à internet com um aparelho Starlink do Elon Musk e está funcionando muito bem, obrigado. Internet ótima, e o Elon Musk está fornecendo a internet para os rincões do Brasil que hoje estão conectados graças aos seus satélites, apenas para registrar esse detalhe. Agora, vindo para a notícia do arroz importado e tabelado pelo governo federal, teremos arroz do estado aqui no Brasil, provavelmente atendendo a um dos sonhos mais recônditos, né? Um dos sonhos quase inimagináveis que iriam se realizar da esquerda brasileira. Teremos um arroz para chamar de nosso e não precisará nem ser do MST, porque não existe arroz do MST capaz de alimentar o Brasil, mas será arroz vindo da China, provavelmente. Ou seja, é a apoteose dos sonhos mais profundos dos esquerdistas brasileiros, né? Mas qual que é o problema? Esse arroz importado poderia quebrar os produtores rurais do Rio Grande do Sul, que já estão enfrentando dificuldades por causa do desastre ambiental que atingiu o estado. O Rio Grande do Sul, ele produz mais de 70% do arroz brasileiro, e, segundo o governo, por causa das inundações, vai faltar arroz no Brasil. Mentira, não vai faltar arroz no Brasil, porque como os próprios produtores do Rio Grande do Sul, a própria CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, informaram em uma nota técnica, estou lendo aqui, 84% da área já havia sido colhida antes das enchentes. E o problema do desabastecimento inicial foi causado, em grande parte, por causa das dificuldades para a emissão de notas fiscais, porque, obviamente, nesse país da burocracia dominante, se você não emite uma nota fiscal, mesmo com 5 metros de água inundando metade do Rio Grande do Sul, você não pode vender nada. E não podendo vender nada, houve um desabastecimento inicial. Mas já que as coisas se normalizaram muito rapidamente, graças à resistência, graças à capacidade dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, que mesmo com essa dificuldade conseguiram colocar de volta de pé as suas empresas, não terá desabastecimento do Brasil. Mesmo assim, a CONAB, que é dominada por um petista que foi líder dos movimentos do Rio Grande do Sul, movimentos rurais do Rio Grande do Sul, vai fazer esse leilão amanhã, no dia 6. Isso poderia criar sérios problemas para os produtores gaúchos. Então, vamos ver qual será a razão pela qual o governo vai insistir, se vai insistir nesse leilão, e como será esse leilão, como será feito esse leilão, de novo, de arroz tabelado, vulgo quem paga. Seremos nós, pagadores de impostos, nós, contribuintes brasileiros.
Pois é, Silvio, eu vou emendar aqui na questão do caute. Será que o governo vai mesmo insistir aí nesse leilão do arroz importado? Lembrando, trouxemos ontem aqui a informação que a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária, recorreu ao STF para tentar impedir esse leilão que está marcado para amanhã. Agora, trazemos essa informação aqui que a Justiça Federal do Rio Grande do Sul aí deu 24 horas para o governo explicar a necessidade desse leilão. Será que o governo vai insistir nessa medida? Lembrando que o governo destinou 7 bilhões e 200 milhões aí para a compra desse arroz importado. Sabe qual é o problema do governo? É um governo velho. As cabeças são velhas. Aliás, a maioria não tem ideia nenhuma. A maioria das cabeças são vazias. Mas as poucas que estão lá e ainda têm alguma mentalidade, alguma concepção de como fazer política, são velhas. Então eles resolveram fazer política na tragédia. Eles resolveram criar o arroz Brás, né? Vamos criar o arroz para entregar para a população gaúcha nesse momento de catástrofe. Ocorre que, conforme a própria CNA disse, o Partido Novo também já tentou agir, né, provocar judicialmente. A safra, a maior parte, 80%, acho que o Caute trouxe o número aqui, me ocorre algo em torno de 80% já foi colhida. Já houve essa coleta da safra. Porém, o governo quer dizer, a mensagem que o governo está tentando passar é: não, a gente vai te entregar arroz, povo gaúcho. E o povo gaúcho não é bobo, porque hoje em dia as pessoas têm um celular à mão, as pessoas aprenderam a se organizar, entender as suas liberdades constitucionais a despeito de qualquer vara autoritária do judiciário e compreenderam a grandeza da união civil. Quem está salvando o Rio Grande do Sul é a população civil. Então, as pessoas no boca a boca, a informação chega. E as pessoas sabem que esse arroz é um arroz populista, um arroz eleitoral. Aliás, o Paulo Pimenta continua sendo governador postiço do Rio Grande do Sul. Eu não vi ele anunciar até nada até hoje. Nada, desde que ele foi nomeado governador postiço. Pois bem, o Caute fez menção, e nós temos tratado disso aqui dia a dia. A Conab, a Central de Abastecimento, foi transferida para as mãos do MST. Quem está lá se chama Edgar Preto, é um ex-deputado estadual, cria ali daquela base do Tarso Genro. Ele tentou ser governador gaúcho, perdeu aos 45 minutos do segundo tempo a vaga para o segundo turno contra o Onyx Lorenzoni. O Eduardo Leite passou, o PT apoiou o PSDB, portanto o PT está junto com o Eduardo Leite neste governo que agora foi substituído pelo Paulo Pimenta. Mas o que é que o PT está tentando fazer? Dar um nó no PSDB, um nó político. O Edgar Preto é filho do Adão Preto, que é um dos grandes fundadores do MST no Rio Grande do Sul. E esse arroz, o saquinho, leva o selo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque a Conab agora responde ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que você também pode chamar de Ministério do MST, da mesma. Bom, faz muito tempo que se diz que o Cabelo é um cavalo desenhado por uma comissão formada pelo governo. Né? Ficou saindo daquele jeito. Né? Ela corcova, era um cavalo. A estatal criado a Arroz Brás, se cuidar do arroz, vai provocar escassez aí, né? Vai faltar o arroz que sempre tem sobrado aqui no Brasil. É um completo absurdo. O governo só se mete nessas questões para mostrar a antipatia, estou sendo gentil, que tem pelo agronegócio. O agronegócio se vira. Tudo que os empresários do agronegócio pedem é que o governo não interfira na vida deles. Já está de bom tamanho. Os empresários do Rio Grande do Sul já explicaram que a safra foi colhida. Eles sabem o que fazer. Vão botar arroz Brás, por quê? Mais cabides de emprego, mais intervenção e mais cofres, né? Que sempre são considerados fundamentais
por quem ficou conhecido por integrar o maior esquema corrupto da história.